Olá a todos, bem-vindos ao episódio 0 ou 1 deste podcast. Eu sou a Filipa Osório, sou geradora manifestante emocional 3.5 e o meu sonho é que toda a gente se saiba descrever desta forma. Estas características minhas vêm do Human Design, que é a sabedoria mais incrível à qual eu já acedi em toda a minha vida e acreditem que eu já acedi a bastantes. E é sobre o meu percurso com esta sabedoria e com tantas outras que quero começar este podcast. Este podcast não é sobre Human Design, este podcast é sobre pessoas, é sobre o funcionamento do ser humano, a sociedade em que vivemos. Não me consigo encaixar num determinado tema específico. Eu gosto de poder falar de tudo e é esse o meu objetivo com este podcast. Num formato, digamos, mais longo do que um Reels ou um vídeo de 1 minuto e meio, é poder também expressar as minhas opiniões, as minhas reflexões, provocar também algumas tomadas de consciência para quem quiser ouvir. Mas acima de tudo é para mim mesma, é para registar as minhas reflexões, para observar o meu processo evolutivo, poder partilhar aprendizagens sobre ele, não para que façam da mesma maneira, porque defendo precisamente o contrário, defendo que cada um tem a sua vida, a sua forma de ser, a sua forma de estar, o seu papel no mundo, somos todos diferentes e a ferramenta principal do meu trabalho é o Human Design, sem dúvida nenhuma, e ele por si só é conhecido como a ciência da diferenciação. Então este podcast é sobre isso, é sobre trazer consciência acima de tudo para o quanto nós somos todos diferentes uns dos outros, o quanto cada um de nós tem um papel a desempenhar neste mundo e trazer consciência para o facto de que o mundo seria um lugar muito melhor se cada um estivesse efetivamente a viver a sua própria vida, em vez de estar a encaixar em sítios, em pessoas, em situações, em modos de vida, em modos de estar que não são os seus, que não são aqueles mais alinhados à sua essência. Hoje senti muito forte começar a gravar este episódio por uma situação particular, mas que acaba por ser a situação mais geral de que eu posso falar neste momento, que é a pressão dos 30. Eu tenho 31 anos neste momento. Faço 32 este ano. E uma frase que hoje disse e que foi muito engraçado chegar a essa conclusão foi que nunca ninguém teve 31 anos em 2025. O quanto é diferente ter 30 anos hoje do que era há 30 anos atrás, do que era há 20 anos atrás, mas também o que era há 5 anos atrás. Um mundo pré-pandemia, em que realmente nós somos a geração, nós estamos num momento da sociedade que nunca existiu, assim como todas as outras, e é tão curioso porque não dá para comparar, não dá para que as gerações dos nossos pais, ainda para mais com todas as mudanças tecnológicas, principalmente que aconteceram durante estas décadas, mas também especialmente há 5 anos atrás com o Covid, o quanto tudo isso mudou completamente o mundo e a nossa forma de estar nele. E falo de mim agora com 31, mas olho também e conheço também a geração dos 20, das pessoas que têm 20 neste momento, e o quanto eles já são completamente diferentes de nós que temos 30 agora. E é sobre isso que eu quero trazer consciência, porque os 30 são uma fase muito engraçada e se calhar já eram há uns anos atrás com os millennials, porque eu não me considero millennial, eu considero-me zennial. Não sei se já tinham ouvido essa expressão, mas no fundo é uma mistura da Gen Z, a geração Z, de pessoas que nasceram depois de 96, e a geração anterior, que é a dos millennials, que supostamente acaba em 96. Eu nasci em 93, portanto ainda deveria ser millennial, mas como ela começa nos anos 80, e eu acho que a minha geração já é bastante diferente da geração dos anos 80, há aqui uma mistura entre as duas gerações e então dá-se o nome de Zennial. É assim que eu me identifico, cada um se identifica com aquilo que quiser. Essa é a premissa principal deste podcast. E o quão interessante é estes 30 e o quão interessante é cada pessoa estar a viver os seus 30 da forma que ela entender. Obviamente que vai fazer diferença tendo 31, que é o meu caso neste momento, e ter 39, mas acaba por não fazer tanta diferença assim, hoje em dia, na minha perspectiva. E é muito interessante o quão, nesta fase da vida, há pessoas a ter vidas completamente diferentes. Já vi várias pessoas falar sobre este tema, é um tema que me diz muito, é um tema que mexe
particularmente comigo, por eu precisamente estar nesta fase de vida a viver o que estou a viver, da forma como estou a viver, e também sentir e também ter consciência das expectativas das outras pessoas em relação à nossa vida quando temos 30, a expectativa da sociedade em relação ao que já deveríamos ter conquistado, o que não deveríamos ter conquistado, se deveríamos estar casados, se deveríamos ter filhos, se deveríamos ter uma carreira alavancada, se já devíamos ter saído de trabalhar por conta de outrem e ter um negócio próprio. Todas estas questões também recentes, porque é muito recente esta perspectiva de nós podermos realmente construir o nosso negócio. É muito recente o não termos de ficar toda a vida a trabalhar para uma mesma empresa, que acontecia na geração dos nossos pais. E então há aqui um choque muito grande, não só disso, mas também do casar e ter filhos, que antigamente era por outras razões sociais até, e religiosas, e que hoje em dia já não faz sentido. Hoje em dia há muito mais oportunidades, há um mundo para explorar, há uma carreira para construir, seja por conta de outra e seja própria. Há novos interesses, há novas paixões e há novas permissões, acima de tudo. Eu sinto que a nossa geração se questiona muito mais e ainda não se dá tanta permissão para se questionar quanto o mundo que eu idealizo, e é também para esse mundo que eu estou a querer contribuir, fazendo o meu papel, dando o meu exemplo. E eu sei que só tenho 31 e, portanto, era como eu dizia, é diferente ter 31 e ter 39 e já ter passado por todos esses anos de condicionamento e de questionamentos da sociedade em relação ao que tu estás a fazer da tua vida, mas acima de tudo também sobre a forma como nós vemos a nossa vida. E isso é que é importante. E também o que vem de fora é um espelho do que nós vemos de nós, ou dos nossos medos, das nossas crenças mais inconscientes, que depois são espelhadas nas perguntas das outras pessoas e que também são importantes para ativar em nós os nossos gatilhos, digamos assim, para nos podermos questionar efetivamente do que é que estamos a fazer e se efetivamente é isso que queremos fazer com a nossa vida. Não porque os outros disseram que deveríamos ou que não deveríamos, mas é o que nos permite também poder refletir, se não estávamos a refletir por nós mesmos, essas perguntas inusitadas, essas perguntas desagradáveis, desrespeitosas muitas das vezes, podem efetivamente causar essa reflexão e, portanto, terão o seu lado positivo se assim for. E as perguntas de que falo é: então não tens namorado? Então ainda não casaste? Então não tens filhos? Então saíste do mundo corporativo? Então estás a fazer o teu negócio, mas isso dá alguma coisa? As pessoas querem saber daquilo que tu fazes, mas o que é que tu fazes afinal? Essa é outra, não é? Porque a nível profissional também existem tantas profissões novas e não digo só na área da terapia, do mundo holístico, do mundo energético, falo também mesmo de profissões tecnológicas, não é? Que envolvem aqui a inteligência artificial, todo este mundo tecnológico que hoje existe e que na geração dos nossos pais não existia e, portanto, é normal que eles questionem de eu não sei o que é que os meus filhos fazem ou o que é que eles querem fazer. E é tudo muito novo, é tudo muito recente, então é normal que haja esse choque geracional e que nós sejamos muito influenciados pela opinião dos nossos pais em relação a isso, porque eles querem que nós estejamos bem, não é? Eles querem que nós estejamos seguros. Pronto, os ideais que eles consideram corretos da carreira, de sucesso, do casamento, da família, o normal e quanto isso era normal antes porque as pessoas não se questionavam em relação particularmente a essa questão dos filhos e deu toda a minha vida ter querido ser mãe e continuo a querer ser um dia, mas hoje em dia eu não quero ser mãe e o quão eu tive de aceitar isso perante mim mesma. Também perante as expectativas que eu tinha colocado em cima de mim quando tínhamos 16 e dizíamos que aos 24 íamos ter 3 filhos, sabem? Aquela idealização sem sentido, mas também perante a sociedade e perante perguntas de pessoas da nossa família e vizinhas, também me aconteceu no outro dia. Então, Filipa, quando é que tu constróis a tua? Mas quem é que lhe deu permissão para falar da minha vida dessa forma, sabem? E é preciso também trazer consciência disto, do quanto não faz sentido que se façam essas perguntas. Primeiro porque não faz sentido por si só, mas depois porque nós podemos estar a tocar em assuntos mesmo muito sensíveis para a pessoa, porque neste caso eu estou resolvida em relação a isso, mas já houve um período em que eu não estava, e o facto dessas perguntas, estou a começar um bocadinho intenso este primeiro episódio, não é? Mas eu estava a sentir muita necessidade de começar a falar sobre isto, então só vou. Agora acabei de perder o raciocínio. Não faz sentido por serem assuntos muito sensíveis e porque efetivamente não sabemos como é que a pessoa se sente em relação a eles. Já me lembro. Eu neste momento estou resolvida em relação a essa questão, mas houve momentos em que
que eu não estava ainda. E o quanto essas perguntas podem despoltar muita coisa nas pessoas e parecem inocentes, mas temos de normalizar que não são e que são até a um determinado ponto desrespeitosas. Há muitos outros adjetivos que eu podia dar aqui e não me estão a ocorrer, mas eu acho que estou a conseguir passar a ideia. E digo isto para mim, que não tenho filhos, nem quero ter neste momento e que, portanto, isso não é uma questão na minha vida, mas eu digo também para casais, quando eles acabaram de casar ou quando já estão casados e podem estar a tentar e a não conseguir ter filhos e parece que a sociedade acha normal e que tem o direito, eu acho que é mais isso, e tem o direito de questionar as pessoas sobre a sua vida pessoal. O que eu quero dizer com isto é que as pessoas podem estar a tentar e a não conseguir, então é um assunto mesmo muito sensível e o facto das pessoas terem de responder a esse tipo de questões não faz o menor sentido, mas o facto também das pessoas poderem não querer e nós termos de normalizar isso, nós termos de aceitar isso. E o que é que interessa à outra pessoa se as pessoas vão ter filhos ou não vão ter filhos? Porque ter filhos ou não ter filhos é também uma grandíssima questão para mim, porque desde pequena que eu quero ter o meu próprio infantário, desde pequena que eu adoro essa área, que adoro crianças, que fiz babysitting, que trabalhei em escolas e depois quando comecei a querer sair do mundo corporativo, fiz dezenas e dezenas de formações de parentalidade, de educação infantil, de coaching parental, de coaching escolar, tudo o que possam imaginar, todos os tipos de parentalidades respeitosas que existem. Então, é um tema que eu estudei bastante, é um tema que me permitiu, neste momento, estar totalmente confortável com o facto de eu não ter filhos nesta altura e eu estar muito agradecida por não ter tido filhos antes de ter esta consciência que eu agora tenho de tudo o que eu tenho em relação à parentalidade e o que eu sei em relação às crianças, ao desenvolvimento do seu cérebro, às suas necessidades e o facto de eu saber que quero ter uma vida construída, obviamente que nós nunca vamos estar prontos e não é sobre isso, mas eu ter uma vida em que eu estou bem comigo mesma, em que eu aprendi sobre a inteligência emocional, em que eu estudei sobre o desenvolvimento infantil, sobre as necessidades das crianças, sobre constelações familiares para perceber as dinâmicas ocultas dentro da família, que eu faço terapia, que eu sou terapeuta e que eu estudo muito sobre todos estes temas, sobre trauma, sobre o desenvolvimento infantil, sobre as dinâmicas que acabam por impactar inconscientemente as crianças, as terapias energéticas com as quais eu trabalho, porque as crianças até uma determinada idade estão no campo energético dos próprios pais, e então tudo aquilo que os pais sentem, as crianças também vão sentir, elas vão espelhar isso para os adultos, as crianças vão espelhar a criança interior ferida dos pais, e o quanto é importante nós fazermos o trabalho de desenvolvimento pessoal em nós antes de termos filhos, e eu acho que se fala muito pouco disto. Eu acho que as condições para se ter filhos ou não se ter filhos é uma condição física, não é? Se realmente o nosso corpo está preparado neste momento para tal, vamos começar a comer melhor, vamos preparar-nos a esse nível, e financeiro. E olha-se para estes dois pontos. E há uma pressão da sociedade para, a uma determinada idade, nós já termos de ter filhos, como se isso fosse um check que se faz na vida, sem se olhar para tudo o que se deveria olhar e não se olha antes disso, porque não é uma questão física nem financeira apenas. É muito mais do que isso. É mental, é emocional, é energética, é espiritual e nós não falamos o que devíamos falar sobre este tema, na minha perspectiva, e por isso é que eu o estou a fazer neste momento. Há muito para falar aqui e certamente são temas que eu vou querer continuar a trazer para este podcast, mas hoje eu vinha falar sobre o que senti ontem em relação a ter 31 anos, viver na sociedade em que vivo, sentir-me da forma como me sinto, porque neste momento eu estou num lugar em que eu amo a minha vida, em que eu não trocava a minha vida por nada, por vida nenhuma, por nenhuma outra vida, por nenhuma outra versão de mim, porque não é sobre ter a vida da outra pessoa, porque isso é a coisa mais irreal que pode existir. É mesmo de eu gostar de estar noutro lugar, obviamente que nós queremos sempre mais para nós e ainda bem, não é? Eu queria que o meu negócio prosperasse muito mais, eu queria sentir-me mais saudável, eu queria sentir-me mais feliz, tudo isso, não é? Mas eu estou a trabalhar para isso. Eu nunca estive tão bem como estou agora, então é também podermos olhar para o nosso próprio processo e isto pode ativar triggers em algumas pessoas e eu tenho consciência disso, mas é o papel de trazer consciência, é despertar aquilo que nós queremos mudar neste momento
na nossa vida e muitas das vezes precisamos de sentir dor para que isso aconteça. Então, quando nós não estamos bem, nós não queremos ouvir outra pessoa dizer, não é que não queremos ouvir, mas ativa gatilhos em nós de que agora tenho que aturar esta que está muito bem, mas eu não estou bem. Eu não estou muito bem a toda a hora, porque isso não existe, não é? E para mais, quanto mais conscientes nós estamos, quanto mais trabalho de desenvolvimento pessoal nós fazemos, mais nos permitimos sentir as emoções contrativas, que são a tristeza, a raiva. E nunca chorei tanto como não digo agora, mas nos últimos anos em que estou mais consciente, nunca gritei tanto, gritar no sentido de, não há mal nenhum em gritar, mas no sentido de eu agora reconhecer a necessidade que nós temos de gritar. Agora, no outro dia vi um vídeo de uma prática que agora se faz, diria que nos Estados Unidos, não sei, em que há um Scream Club, não faço ideia se chama assim, mas no fundo, de pessoas que se juntam para ir gritar. Neste caso era virados para o mar ou virados para um rio, e o quanto isso pode ser de fora considerado estão malucas, mas as pessoas estariam muito menos malucas se gritassem mais. E não é gritar com os outros, é gritar no carro, é gritar contra uma almofada, é libertar a sua raiva, porque nós somos também uma sociedade e todas as nossas gerações até agora, felizmente, sinto que pode mudar connosco, mas que reprime muito as suas emoções contrativas, neste caso, não chores, não grites, não te portes mal, seja lá o que isso significa, e fomos uma geração muito condicionada a esse sentido, e ainda mais foram os nossos pais, e muito mais ainda foram os nossos avós, e é também essa tomada de consciência do quanto isso precisa de mudar, e eu sinto e quero acreditar que está a mudar e que também podemos fazer o nosso papel para que mude ainda mais, de efetivamente as pessoas poderem expressar-se mais, falar mais também do que sentem, do que precisam, do que não está tão bem. Há muito mais essa consciência, a saúde mental está muito mais normalizada, felizmente. O Covid trouxe-nos isso, trouxe-nos essa validação, essa permissão, não é? De nos expressarmos mais, de irmos ao psicólogo, de irmos a uma terapeuta holística, terapeuta energética, o que fizer sentido para cada pessoa a cada momento, explorarmos ferramentas de autoconhecimento como o Human Design, mas também a astrologia, a numerologia, tudo aquilo que nós podemos compreender sobre nós, porque eu acredito que é isso que nós estamos aqui a fazer neste planeta, nesta vida, nesta versão que estamos a viver, é conhecermos-nos e podermos cumprir os nossos papéis, os nossos diferentes propósitos ao longo da vida, vivermos esse processo evolutivo individual, mas também impactando as outras pessoas à nossa volta para que o processo possa ser feito em conjunto. O tamanho do descondicionamento, que é um termo muito usado no Human Design, é preciso ser feito para nos permitirmos a isso, para nos permitirmos fazer diferente do que as gerações passadas fizeram, para nos permitirmos fazer diferente das expectativas que tínhamos em relação a nós, para nos permitirmos ir mais fundo em nós, nas nossas emoções, nos nossos medos, nos nossos padrões, nas nossas crenças. Nunca houve tanta consciência como há agora, e ainda bem, e acredito que estamos a caminhar para um mundo muito mais consciente. Obviamente que quanto mais luz, mais sombra, e também observamos isso neste momento no mundo, mas temos o nosso papel individual de olharmos para dentro, de podermos evoluir, crescer, e que isso naturalmente, energeticamente, por exemplo, por osmose, vai ajudar as outras pessoas, vai permitir que as outras pessoas também olhem mais para dentro, para que evoluam, para que cresçam, construirmos relações mais saudáveis uns com os outros, praticarmos comunicação não violenta, acolhermos os nossos próprios medos e traumas e compreendermos melhor as crenças, os padrões, os traumas, os medos das outras pessoas. É nesse mundo que eu já vivo, porque faço isso comigo e faço isso com os meus clientes, portanto, esse mundo já existe, porque para muitas pessoas pode parecer utópico, mas só é se nós continuarmos a acreditar que ele não é possível. E eu acredito que ele é possível, eu estou a fazer esse trabalho por mim e também com o meu trabalho com as outras pessoas, e portanto, quando nós fazemos por nós, nós impactamos o mundo. Se queremos que o mundo mude, temos que mudar nós, não é? Até porque eu acredito também nesta visão espiritual de que somos todos espelhos uns dos outros, de que somos todos anjos a transmitir mensagens que outros precisam de ouvir, e quando transmitimos aos outros, transmitimos-nos a nós também, e é todo um processo evolutivo, individual e coletivo em simultâneo, e a meu ver é isso que estamos cá a fazer. Portanto, muitos assuntos que já surgiram neste episódio, vou-lhe chamar zero, porque de estrutura teve pouco e não houve um tema específico, e não sei se os outros também terão,
porque, como disse, quero poder falar de tudo sempre que me apetecer. Tenho 3 canais a sair do Portal 20. Eu sei que isto pode parecer chinês, mas os conceitos de Human Design é algo que sem dúvida eu vou querer trazer também, e só para explicar de uma maneira o mais simples que eu puder, o Portal 20 é um portal da garganta, cujo tema é a verdade do agora, e então eu tenho 3 canais. Os canais são os nossos dons no Human Design. Isto é super avançado e eu não falei nada básico antes disso, mas agora disse esta frase, então vou pelo menos tentar explicar. O que significa que tenho esse dom ligado a 3 outros portais diferentes, portanto, que significam coisas diferentes, mas que vão todos dar à garganta e que vão todos dar ao portal cujo tema é a verdade do agora. Isto para explicar que eu fui desenhada, é sobre isso que o Human Design fala, a tradução em português eu não a uso, mas significa desenho humano. E então fomos desenhados para ser de uma determinada forma, com determinados dons. Nascemos com determinados dons que podemos ser explorados através do nosso mapa de Human Design. E este meu portal 20, com 3 canais a sair dele, é assim algo que eu quero mesmo honrar e que vou querer honrar neste podcast. Portanto, se ficaste até agora, muito obrigada por me ouvires. Venho cá em breve, quando sentir, e falar do que for, a verdade do agora. Acho que acabei de canalizar o nome deste podcast. Vejo-vos no próximo. Um beijinho.